Boa tarde a todos, uma vez mais. Enfim, está aqui escrito o meu nome, já me apresentei entretanto, ou algumas pessoas já me conhecem, mas o meu nome é Frederico Águas e cabe a mim o privilégio de moderar a última sessão deste quarto ciclo do Seminário Permanente de Investigação do SICS Nova, a última antes do verão e a última de 22 que temos vindo a realizar desde janeiro já, com o intuito de dar a conhecer e discutir apenas parte, naturalmente, da pesquisa que se faz no centro. Julgo que tem estado a correr bem, mas também já o disse aqui, não quero estar a precipitar um balanço antes da última sessão, também não é esta a ocasião, mas pela parte que me toca, tem sido com imenso prazer que semana após semana tenho podido, enfim, acompanhar um pouco mais de perto a investigação que aqui se faz. Na sessão de hoje, tenho o gratíssimo prazer de poder contar com dois investigadores do GI6, do SICS9, o Grupo de Investigação, Educação, Conhecimento e Cultura, no caso, o José Manuel Matos e a Mária Cristina Almeida. O José Manuel Matos é atualmente professor visitante da Universidade Federal de Juiz de Fora, no Brasil, e também professor reformado da Universidade Nova de Lisboa. É doutor em Educação Matemática pela Universidade de Geórgia e investigador nessa mesma área, com incidência nos aspectos sociais e culturais do ensino da matemática e na história da matemática. A Mária Cristina Almeida é professora de matemática no ensino secundário, atualmente tem mobilidade na Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, e investiga na mesma área, na área da educação de matemática também, em particular sobre desenvolvimento curricular e formação de professores. A apresentação de hoje, muito rapidamente, versará justamente sobre estas temáticas da educação matemática e tem o título A Pesquisa em História da Educação Matemática, Realizações e Desafios. Mais especificamente, e como tiveram a amabilidade de me transmitir os dois oradores de hoje, a apresentação que ouviremos pretende então dar a conhecer o trabalho do Grupo de Investigação sobre História da Educação Matemática na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa, a que já me referi, e enfim, tem procurado refletir sobre o modo como estudos históricos nesta área podem contribuir para as problemáticas contemporâneas da educação matemática. Tal como transmitiram também, num primeiro momento, não sei se é assim ainda, mas pelo menos tinham planeado a apresentação nestes termos, num primeiro momento procuraram apresentar de forma necessariamente sucinta o trabalho conjunto do referido grupo, enfim, para darem a conhecer, num segundo momento, um exemplo concreto do trabalho recente que têm vindo a efetuar, presumo eu, com base no artigo que tiveram a amabilidade de disponibilizar entre os inscritos do seminário, uma investigação histórica sobre a aplicação da reforma da matemática moderna, centrada no caso português. Sem mais demoras, então, passava a palavra aos intervenientes da sessão de hoje, não sem antes agradecer, então, uma vez mais, desta feita em público e de forma um pouco mais formal, a disponibilidade e o interesse que quer os intervenientes, quer o professor António Domingos também mostraram, enfim, para, enfim, estarem envolvidos nesta sessão. José Manuel Matos, Mária Cristina Almeida, muito obrigado. Passava-vos então a palavra, antes de alargarmos ao cabo de sensivelmente 30 minutos o debate a todos os presentes também. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou compartilhar a tela. Gravei a apresentação porque para tentar fazer em 10 minutos o resumo do trabalho do grupo e espero que funcione. Muito obrigada. Até já. Obrigado. Eu não sei se, já agora, enfim, como não está, já está. Mas é esta. Não estava a conseguir passar para o princípio. Ok. Vou compartilhar. Peço desculpa, mas isto... está no fim, eu preciso de passar para o princípio. Alguma coisa que eu possa ajudar? É que eu tinha posto no princípio... já está. Mas não teve dificuldade em compartilhar, já tivemos aqui a sua Não, tela pois disponível. o problema é que estava no fim, não estava no Ok, é princípio. só rebobinar. Peço desculpa. Obrigada. Obrigado. Todos. Em primeiro lugar,
Queremos agradecer à organização a possibilidade de realizar esta apresentação no Seminário Permanente de Investigação SIX9. Cabe-me aqui apresentar o nosso grupo de investigação, que faz pesquisa em História da Educação Matemática, no que respeita a trabalhos já realizados e abordagens futuras. Vamos então falar de pesquisa em História da Educação Matemática, realizações e desafios. O nosso grupo vem funcionando desde 2004 na Unidade de Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e os seus membros integram agora o SIX9. Tem sido composto desde o início por doutorados, alunos de doutoramento e mestrado, sendo atualmente constituído por 8 doutorados de várias instituições. O grupo tem sido responsável, de forma colaborativa, pela maior parte da investigação em História da Educação Matemática em Portugal. O desenvolvimento recente na área da História da Educação Matemática pode ser visto através de vários indicadores, como a realização de congressos internacionais específicos, a formação e consolidação de grupos de trabalho e pesquisa, a publicação de edições especiais em revistas científicas, o surgimento de periódicos específicos e de livros de síntese, por exemplo, Karp & Schubring, 2004, e tem também ganho visibilidade nas publicações de educação matemática. Por exemplo, no último Handbook of Research in Mathematics Education, de Clemens e outros, 2013, encontramos diversos capítulos envolvendo discussões históricas. Ora, o grupo tem sido também fundamental para moldar a pesquisa internacional em História da Educação Matemática, uma vez que acolheu o seu segundo encontro internacional, esteve na gênese dos congressos ibero-americanos organizando o seu primeiro encontro e desde então tem estado consistentemente envolvido na organização e participação em todas as reuniões internacionais sobre História da Educação Matemática. A importância da investigação no âmbito da História da Educação Matemática não se limita ao conhecimento do passado. Chervel salienta que, através da observação histórica, se poderá trazer para o presente modelos disciplinares e regras de funcionamento, cujo conhecimento e exploração poderão ser úteis nos debates sobre o ensino na atualidade. Neste sentido, Matos refere que o conhecimento do passado poderá permitir uma ação mais fundamentada no presente. Desde 2006, ano em que iniciou o projeto A Matemática Moderna no Brasil e em Portugal, Estudos Históricos Comparativos, que colaboramos regularmente com a organização brasileira GEMAT, e alguns dos nossos membros cooperam também com colegas espanhóis. Os membros também estiveram envolvidos na autoria de capítulos específicos de livros internacionais, dos quais 2 estão atualmente em revisão. Nesta linha, o grupo tem procurado refletir sobre o modo como estudos históricos podem contribuir para as problemáticas contemporâneas da educação matemática. Em fundo, está a preocupação em saber o que é, de onde vem e como muda a matemática escolar, entendida como um fenómeno cultural. Para estudar a história da educação matemática, partindo da perspectiva da história das disciplinas escolares e da cultura escolar, devemos entender a escola não como um simples agente de transmissão de saberes elaborados fora dela, mas como uma instituição que os adapta, os transforma, criando um saber e uma cultura próprios. A nossa pesquisa histórica, estimulada pelas ideias de Chervel e Juliá e ancorada no paradigma da história cultural, com Burke e Chartier como autores de referência, estudou o conhecimento da disciplina de matemática. Com base nesses autores, dedicámos os primeiros anos à coleta de documentação, pesquisa arquivística, realização de entrevistas e preservação e digitalização de documentos. Nestes anos iniciais, foi também realizada investigação fundamental que dá origem a uma série de inventários pesquisáveis de legislação em matéria de educação, que visam proporcionar um auxílio aos autores de estudos sobre o desenvolvimento histórico da educação, no demorado trabalho de pesquisa e de compilação de fontes. O nosso trabalho tem sido divulgado de vários modos. O grupo elaborou 7 exposições que foram exibidas em encontros nacionais e internacionais, publicou vários livros e algumas dezenas de artigos em revistas e atas de congressos. Vejamos alguns exemplos. Neste slide está um póster da nossa primeira exposição, uma exposição sobre livros de texto de matemática, na qual podemos apreciar alguns vestígios da escola do passado, materializados em livros de texto que sucessivamente codificaram e fixaram o conhecimento escolar.
Julgo que haverá aqui algum problema técnico. O ensino normal primário e o ensino profissional no superior. Concentrando-se em temas de pesquisa mais amplos, o grupo publicou 2 livros de síntese, um em 2014 sobre programas de matemática e outro em 2018 sobre formação de professores. O livro, cuja capa se pode ver no slide, apresenta o resultado do estudo dos programas de matemática do ensino não superior português entre 1875 e 1974, tentando compreender a gênese do que constitui a matemática escolar contemporânea. Obviamente, os programas não foram as únicas fontes utilizadas, mas ocupam um status importante na trajetória de pesquisa de cada um dos autores. O segundo livro, A Matemática e o seu ensino na formação de professores, uma abordagem histórica, começou a ser pensado em 2015 e originalmente deveria ter apenas um volume. Todavia, o material já recolhido e que fomos recolhendo permitiu-nos produzir um segundo volume. Este livro acompanha, historicamente, os modos como em Portugal a matemática e os saberes referentes ao seu ensino se integraram na formação docente, sejam eles os professores do ensino secundário, que a partir do início do século XX foram formados em escolas específicas, sejam os professores do ensino primário, em que a disciplina é apenas um dos temas da sua formação. O trabalho caminha, pois, entre o campo do desenvolvimento profissional dos professores e o estudo histórico da constituição das disciplinas escolares. O estudo realizado permite-nos compreender que formação, que matemática deverá integrar essa formação, entre outras questões. Vamos deter-nos agora na organização do livro, que é considerado uma obra de referência na temática. O livro tem um prefácio da autoria de Wagner Valente e um capítulo de apresentação que detalha o processo e a metodologia que conduziu à versão final da obra. A segunda secção remete para a formação de professores em matemática no ensino primário, que compreende 4 capítulos. Nos 3 primeiros capítulos traçou-se um quadro dos saberes matemáticos e do seu ensino desenvolvidos nas escolas de formação de professores do ensino primário, escolas normais, em Portugal, desde a reforma pombalina em 1722 até 1974. No último capítulo, retrata-se os desafios da introdução do sistema métrico decimal nas escolas portuguesas oitocentistas. A terceira secção dedica-se à formação inicial e contínua de docentes do ciclo preparatório do ensino secundário, que se iniciou em 1968, e a quarta dedica-se ao estudo da formação de professores para o ensino inicial, iniciando-se com o estudo dos exames de acesso à profissão e a sua substituição pelas escolas normais superiores. Em 1930, o modelo de formação de professores do ensino inicial é profundamente alterado, e a quinta secção aborda este modelo de formação, prolongando o estudo da formação de professores iniciais até 1974. A sexta secção aborda a formação docente no ensino técnico ou profissional e a última estuda o modelo de formação iniciado em 1979. Sobre a produção recente e reflexões sobre direções futuras, podemos dizer que a produção recente do grupo incluiu pesquisas sobre o conhecimento do conteúdo pedagógico dos professores e sobre temas curriculares específicos, dos quais são exemplo os trabalhos de Teresa Monteiro no ensino inicial e Rui Candeias no ensino primário, e que o nosso trabalho futuro visa aprofundar a conexão com a matemática escolar contemporânea, desenvolvendo uma consciência histórica do passado da matemática escolar e usá-la como uma ferramenta de apoio à matemática escolar hoje. O nosso grupo quer usar o nosso conhecimento do passado para intervir com sucesso no presente. Já tratámos dessa preocupação anteriormente, mas agora queremos trazê-la para o primeiro plano. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Maia, por esta primeira intervenção. Julgo, enfim, peço desculpa de estar aqui a intermeter-me no meio da vossa apresentação, mas tal como me transmitiram, tinham a vossa apresentação dividida em 2 partes, é isto, certo? E, portanto, agora Exatamente. a seguir à Mária interviria o José Matos, não é? Com o desenvolvimento de um caso específico, se é isto. Peço desculpa, então. Posso
usar só o minuto que me sobrou da... Com certeza. Eu não sei se passou na apresentação, porque tive que andar depressa, mas o nosso grupo é um grupo que é formado por pessoas que gostam muito de trabalhar em conjunto, divertem-se a fazê-lo e é por isso que nós vamos continuando o nosso trabalho. Isso tinha que deixar aqui presente e então passo agora para o professor José Manuel Matos. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário. Obrigada. Ora bem, eu não tenho certeza se todos estão a ver o meu ecrã. Está ótimo. Está tudo ok. Pronto, dentro das produções do grupo, nós discutimos o que seria talvez mais interessante para dar um exemplo daquele tipo de coisas que nós fazemos e, portanto, nós escolhemos este artigo, é um artigo que saiu há pouco tempo em Espanha e é um tema que é da avaliação, sobre a avaliação dos programas da reforma da matemática moderna, porque me pareceu que é um tema, mais ou menos todas as pessoas têm alguma imagem do que se trata a matemática moderna e, portanto, nós podíamos conversar. Nós, noutro texto que vai ser publicado num livro da Springer, nós argumentamos que a matemática moderna em Portugal tem 5 coisas diferentes. Há 5 coisas que, no fundo, decorreram paralelamente e, portanto, não há propriamente, é difícil falar de uma unidade da matemática moderna. Em primeiro lugar, há a experiência Sebastião e Silva, é aquela mais conhecida. Há depois o que se passou na telescola e no ciclo preparatório do ensino secundário. Há a experiência das escolas técnicas. Há o curso geral dos liceus, tudo relacionado com a matemática, claro, e há o curso complementar dos liceus. São 5 coisas razoavelmente diferentes, têm lógicas diferentes e propõem coisas às vezes bastante diferentes. A experiência das escolas técnicas revela uma originalidade muito grande. Nós conseguimos, aquilo que nós fizemos foi baseado em recolhas pacientes que estivemos a fazer ao longo de 15 anos ou mais, e foram-nos aparecendo e nós fomos publicando pequeninas coisas que tinham que ver com casos em que nós podíamos saber, mas isto correu bem, não correu bem, como é que correu? E nós nesta altura temos 3, dos 5 casos, nós temos 3 exemplos em que isso foi possível dizer alguma coisa, e é isso que nós condensámos neste artigo. Pronto. Portanto, nós vamos ver o que é que se passou na experiência, vamos ver, quer dizer, temos alguns elementos sobre o que se passou na experiência Sebastião e Silva, na telescola e no SPES, essencialmente no SPES, e no curso geral dos liceus. Eu não fiz um PowerPoint e, portanto, eu vou percorrer o artigo. E onde é que está o artigo? Está aqui. Colega, pedia só, então, enfim, para respeitar... Parece-me que é este. Ora, aqui. Ai, não é este. Espera lá que eu sei. Agora tenho aqui que procurar onde é que ele está, mas ele estava aberto. Colega, está-me a ouvir? Estou a ouvir, estou. Enfim, só lhes pedia que depois, enfim, cumprisse os tais 15 minutos adicionais que lhe cabia para esta segunda parte da apresentação, mas depois temos todos ainda tempo até à 1 para fazer, enfim, perguntas que eu estou certo que surgirão. Eu tenho várias desde já, mas era só a única preocupação que eu tinha de lhe fazer ver esse limite temporal, está bom? Está bom, sim senhor. Portanto, ora bem, no artigo eu não sei se toda a gente está a ver.
Portanto, ótimo. ok, pronto. E portanto, nós temos aqui, fazemos uma introdução, claro, para dizer o que é que tratava. A experiência de Sebastião e Silva é mais ou menos conhecida, é uma experiência que se inicia em 63 em classes escolhidas dos liceus. Há turmas piloto, portanto, que são organizadas, e nós temos uma avaliação, descobrimos, foi a coisa que nós descobrimos há mais tempo, há menos tempo, portanto, que é uma avaliação dessa experiência, uma pequenina avaliação, e como o próprio autor diz, ele foi produzido em 68, e como o próprio autor diz, ela é uma falsa avaliação, porque realmente o texto não tem muito boa qualidade, e pronto, de qualquer das maneiras nós conseguimos, digamos, espremer daquilo que ele apresentou e tirar algumas coisas que nós podemos dizer sobre esta experiência de Sebastião e Silva, em particular ligando com eventualmente outras coisas que já vinham de trás. Basicamente nós conseguimos saber, e eu vou só dar um pouco aquilo que nós concluímos. Aqui esta avaliação foi feita pelo Sousa Ventura em 68 e ele tentou comparar quais eram as notas dos alunos ao longo do período em classes piloto com aquilo que ele chamava de turmas de testemunho. E ele comparou, chegou à conclusão que não se podia comparar porque aquilo não tinha sentido nenhum, mas publicou uns gráficos. E dos gráficos nós conseguimos, digamos, espremer este limão a tentar ver se conseguíamos ter alguma ideia. Basicamente o que concluímos é que nas notas, quando nós estamos a analisar as notas de frequência, nós encontramos que as classes piloto têm melhores notas de frequência do que as classes de testemunho. Mas o problema é, mas e o que é que isso nos pode dizer? Nós comparamos as médias, as modas e as medianas e todas elas, mais ou menos é aquilo que nos aparece. O que é que nós podemos dizer? Isto, no entanto, tem alguns... Porque o que é que nós ficamos a saber? É que os alunos eram melhores realmente por causa do ensino. Era porque os alunos eram escolhidos, os alunos destas turmas piloto eram escolhidos, era porque os professores estavam mais motivados, era porque tinham, enquanto uns tinham 4 horas de aula, os outros tinham 6 horas de aulas, era por isso, portanto que as notas eram melhores, eram os professores que tendiam a dar melhores notas, precisamente porque eles estavam numa experiência, isto é, aquilo que é, digamos, o efeito da própria experiência, que é suspeito, é suposto aparecer melhores notas, seria isso, por isso que tinha as melhores notas? Bom, nós conseguimos também, havia notas dos exames, e nas notas dos exames aquilo que aparece já é um bocadinho diferente. Os exames são diferentes, portanto, os exames nacionais são uns e os exames feitos pelas turmas piloto são outros. E o que nós encontramos é que, efetivamente, as médias dos exames são superiores nas turmas piloto, mas depois, quando nós vamos ver as medianas e as modas, o que nós vimos é outro panorama, é que nós encontramos, por exemplo, que a nota mais dada nos exames era 10. Quer numas, quer noutras. Vocês sabem que estas notas de 10 são aquelas notas de passa, não passa, dá um empurrão. É a nota mais dada. Aparecem, sim, claramente nas turmas piloto, nos alunos de turmas piloto, um conjunto de alunos, um grupo pequeno de alunos que tem notas muito altas. E isso dá, nas médias, influencia as médias, dá médias mais altas, mas o comportamento dos restantes é mais ou menos comparável. Portanto, nós concluímos, ou podemos supor que, eventualmente, estas turmas, efetivamente eram professores motivados, alunos motivados, etc., o efeito, pelos vistos, em alguns alunos, isto é, os melhores alunos com melhor desempenho a matemática, vamos pôr assim num termo não científico, com mais queda para a matemática, vamos pôr assim. E, portanto, esse alunos é muito bem sucedido, parênteses, vocês veem muitas vezes relatos de pessoas que eu gostei muito da matemática moderna, e quem diz são normalmente matemáticos, físicos, certo? E, portanto, e aqui aparece precisamente isso. Nos outros alunos isso não aparece tanto e comportam-se como os restantes alunos. No SPES,
nós conseguimos recolher dados temos dois dados. Primeiro, há um estudo feito sobre um exame nacional de 72, que nunca foi publicado pelo Ministério, mas que nós já tínhamos já há bastantes anos, e o outro é digamos, uma avaliação da inspeção sobre o cumprimento dos programas. O fim da história é o seguinte, é que na parte dos exames nota-se que os temas de matemática moderna têm muito mau desempenho nos alunos. Todas as questões que podiam ser formuladas em linguagem, digamos, corrente, mas que estão formuladas numa linguagem da matemática moderna que envolve conjuntos, explicações, etc., os alunos têm mau desempenho, francamente mau desempenho. Portanto, isso é, digamos, os resultados dos exames. O resultado do cumprimento dos programas é catastrófico. Os programas, quando eles fizeram em 86 uma análise do cumprimento dos programas, eles verificaram que os professores tendiam a gastar muito tempo no início com a história dos conjuntos e da matemática moderna, mas que depois normalmente não cumpriam a parte do programa, partes finais do programa, que têm que ver com geometria, praticamente não era dada, etc. E que, além disso, os professores tendiam a saltar uma parte a meio do programa que era específica de matemática moderna. Portanto, em conclusão, o que a gente conclui é que no ciclo preparatório do ensino secundário, a matemática moderna não correu bem, os professores tiveram imensa dificuldade com os temas de matemática moderna e, aliás, isso é dado por outros dados que nós já tínhamos encontrado, e que os professores tinham, na prática, esquecido boa parte do programa, normalmente a geometria, e além disso, aquilo que era mais ligado à matemática moderna, que era na parte das frações, que tinha uma linguagem muito pesada, os professores pura e simplesmente saltavam essa parte e ensinavam as frações à clássica, vamos pôr a coisa assim, que era aquilo onde se sentiam confortáveis, dizemos nós. Finalmente, nós temos também dados do que apareceu no sétimo até ao nono, porque há um projeto, que é um projeto luso-sueco, que decorreu em 77, mais ou menos, em 77 e 79, e esse projeto era um projeto de avaliação do sistema educativo, tinha uma série de outras componentes, e uma das coisas que eles foram fazer foi estudar exaustivamente o que se passava na matemática. Neste caso estamos a falar no curso geral dos liceus, que começou em 70, e eles estão a ver o que se passa aqui normalmente em 77, 78, e eles vão ver uma coisa praticamente muito parecida com aquilo que nós encontramos no SPES, que é imensa dificuldade dos professores em lecionar os temas de matemática moderna, um descontrole muito grande em termos digamos, do cumprimento curricular, com os professores a perder muito tempo no início, mas depois toda a geometria praticamente não era lecionada, sétimo, oitavo e nono. Portanto, e encontraram também outras coisas que têm que ver com, propriamente, por exemplo, livros de texto. Criticam os livros de texto, dizendo que são livros de exposição de matemática e não livros pensados para os alunos para fazer matemática, e criticam de alguma maneira também as pessoas que no Ministério eram responsáveis pelas coisas do ensino da matemática, porque, por exemplo, eles têm uns testes piloto para ter uns testes para tentar avaliar o desempenho dos alunos. Esses testes são colocados, digamos, como testes piloto para ver como é que os alunos reagiam. Os resultados são absolutamente catastróficos e, no entanto, os responsáveis do Ministério mantiveram os testes, portanto, porque, no fundo, na sua concepção, quer dizer, era uma concepção não baseada naquilo que os alunos aprendiam, mas sim baseada naquilo que os alunos, que eles imaginavam que deveria ser a matemática que os alunos deviam aprender. Portanto, parecia muito desligados do que se passava no terreno, nesta altura, digamos, no país inteiro, e é esta, no fundo, esta conclusão. Em
em conclusão, digamos em síntese, nós dizemos que esta experiência da matemática moderna teve muitos problemas em termos de, essencialmente em termos da linguagem, em termos de os professores não houve realmente uma ligação acerca das coisas, digamos, da forma de lecionar, e que, portanto, é isto que nós achamos que se entende a partir desta experiência. E com isto termino. Obrigado, muito obrigado. Estava aqui à procura do microfone no Zoom. Muito obrigado, José Matos, pela apresentação. Muito obrigado também mais uma vez, Mária Almeida, pela apresentação e por nos trazerem aqui, enfim, dois aspectos da atividade do vosso grupo centrado nestas matérias, enfim, relacionado com os objetivos gerais, desde logo, e com aspectos concretos da vossa atividade, onde, enfim, antes de avançar mais, gostava de fazer ressaltar a importância aqui da componente histórica, das metodologias documentais também, que trazem, enfim, não é inédito no SIX9, evidentemente, mas que trazem aqui também alguma originalidade neste contexto, este trabalho. Eu próprio tenho algumas perguntas e curiosidades, enfim, umas prévias à própria sessão, outras que me ocorreram agora durante a sessão, mas tenho também desde já aqui uma inscrição para uma intervenção da Helena Serra, quem começaria então por passar a palavra para a sua pergunta, comentário, intervenção. Obrigada, Frederico, e muito obrigada à Mária e ao José por se terem disponibilizado para nos mostrarem, não é, de facto, a atividade deste grupo, portanto, deste grupo de investigadores que está situado, digamos assim, na UIED, na FCT, mas também muitos desses membros que estão, não é, e isso interessa-nos bastante também perceber que tipo de investigação os membros da UIED que fazem parte do nosso grupo de investigação no SIX9, grupo 6, Educação, Conhecimento e Sociedade, o tipo de investigação que fazem e os seus contributos, e de facto esta vossa apresentação foi muito esclarecedora, foi muito interessante e no fundo cumpre aquilo que tem sido o objetivo destes seminários permanentes, que é nós nos conhecermos uns aos outros, não é? E portanto tenho desde já a agradecer-vos muito esta vossa disponibilidade para virem aqui apresentar o vosso trabalho. A minha questão é muito breve e é uma coisa, tem muito a ver com um campo que também a mim me interessa muito e que tem a ver com as questões relacionadas com a inovação pedagógica. Portanto, a história, portanto, no fundo, a apresentação da Mária conta um bocadinho a história da matemática, não é? E a apresentação do José, a história da matemática moderna e a sua inserção no ensino secundário, não é? No ensino em Portugal, prévio ao ensino superior. Lembro muito bem, enquanto no meu ciclo preparatório, a introdução da chamada matemática moderna no ciclo preparatório, portanto é moderna, mas já não é assim tão nova, tão novidade, e eu gostaria de saber, no presente, não é? Na atualidade, quais têm sido os contributos deste grupo, não é, de investigação no campo da inovação pedagógica, no ensino da matemática e sobretudo na formação dos professores, e de que forma também é que esses contributos têm sido vertidos nas práticas do ensino da matemática em Portugal, nos currículos e nos métodos de ensino da matemática, e se têm alguns indicadores atuais em termos do desempenho dos alunos e do combate ao insucesso escolar, nomeadamente na matemática, que nós sabemos que tem sido problemático. Muito obrigada, mais uma vez. Muito obrigado, Helena. Zé Manel, queres responder?
Eu acho que ele não está a ouvir. Diz? Eu se calhar, enfim, eu não queria. Mais perguntas? Ok. Eu queria, enfim, talvez certo. acrescentar aqui uma ou duas coisas para depois devolver a conversa, isto sem prejuízo que apareçam mais perguntas. Eu próprio tenho aqui também registado mais do que aquelas que, enfim, que vos vou fazer agora, mas desde logo porque uma das perguntas que aqui tinha vem na sequência imediata, ou pode ser posta na sequência imediata destas considerações da professora Helena Serra, enfim, relacionado com o vosso contributo para o desenho dos próprios currículos. A minha pergunta estava aqui formulada nas minhas notas de uma forma um pouco mais abstrata, que tinha a ver com formulações da vossa parte a respeito da utilidade destes estudos históricos para a formação dos currículos, não é? Ou seja, enfim, consigo imaginar, a pergunta da Helena é no fundo essa também, mas enfim, não gostaria de deixar de fazer também eu próprio esta pergunta e procurar perceber um pouco melhor. Este problema põe-se a mim também, boa parte da investigação que eu faço é investigação que se pode considerar historiográfica, portanto, esta questão interessa-me, não é? Como é que vocês próprios concebem ou entreveem essa relação entre estes estudos históricos e o contributo para o desenho atual enfim, dos mesmos currículos, do mesmo acompanhamento dos alunos, não é? A um outro nível, enfim, isto são perguntas mais ou menos egoístas de um leigo nesta matéria específica dos estudos sobre o currículo, não é? Enfim, gostava de perceber um pouco melhor também se é que é possível, se existe ou não alguma relação, imagino que sim, se podíamos especificar um pouco, entre esta história da educação, matemática no caso, e uma disciplina que me é mais próxima, que é a história da ciência, enfim, em casos apropriados como este da matemática, justamente, que é uma ciência também, e portanto, no fundo, queria um pouco perceber, ou seja, há algumas referências no texto no passado e noutras publicações que eu, entretanto, tive a oportunidade de consultar, à evolução da matemática enquanto saber, propriamente dito, e não necessariamente quanto conteúdo educativo, não é? E, portanto, em termos disciplinares, gostava de perceber um pouco melhor também enfim, se trabalham entre uma área e outra. Eu tenho aqui mais perguntas, mas julgo que são perguntas já suficientes para devolver algumas perguntas concretas, enfim, sobre o desenvolvimento do ensino da matemática ao longo do Estado Novo também, há referências no texto que passaram a esse respeito, mas se calhar deixava agora por aqui, aguardava que houvesse mais perguntas e depois haverá a oportunidade para uma segunda ronda. Obrigado a ambos, enfim, distribuirão o tempo conforme entenderem, claro. Obrigada. Zé Manel, queres responder à parte da... Eu posso responder um bocadinho e depois tu complementas nas coisas. Nós, antes de propriamente responder, atenção que, digamos, o nosso grupo, o grupo que vem da Faculdade de Ciência e Tecnologia e, portanto, ligado ao IED, tem outra componente, e está ali o António Domingos e com outra tropa que tem que ver com as tecnologias, e eu acho que merecia de hoje à manhã, quer dizer, ver também o que é que a malta das tecnologias anda a fazer. Há alguma interligação entre os dois grupos e, portanto, nós fazemos seminários conjuntos e, portanto, aquilo que se passa ali na Faculdade de Ciência e Tecnologia não se resume a nós, não é? A nós, a malta da história. Pronto. Em termos de resposta a perguntas da Helena, é uma preocupação que nós temos, e foi um artigo que o grupo publicou há pouco tempo, é precisamente sobre qual é que é o papel que tem, no caso era referente à matemática, à educação matemática, mas isto podia ser estendido a todas as investigações históricas que se incidem sobre a educação. E, portanto, como é que nós garantimos, no caso, nós assumimos todos como educadores matemáticos, isto é, pessoas preocupadas com o ensino e com a aprendizagem da matemática, como é que digamos, os educadores matemáticos, da maneira como nós vemos, é um tipo de área que tem simultaneamente preocupações académicas, porque tem que produzir conhecimento académico, digamos, reconhecido pela academia, e, portanto, tem essa responsabilidade, mas tem também uma responsabilidade mas como é que este conhecimento académico pode ser aplicado em termos de alterações no ensino da matemática? Portanto, isto é, nós temos uma dimensão ética, uma dimensão
digamos, aplicada, que tem que estar presente. Isso é especialmente difícil numa área como a área da história. Então, como é que a gente faz isso em história? E portanto, nós fizemos um texto em que refletimos precisamente sobre isso, e isso é feito, e nós argumentamos nesse texto que isso é feito a 2 níveis. Primeiro, a parte digamos, da investigação académica, mais académica, nós argumentamos que é possível e desejável que nós utilizemos na parte da investigação histórica paradigmas, modelos, etc., atuais. Também podemos usar esses modelos atuais. Cumprindo as regras, digamos, de uma investigação histórica, nós podemos, digamos, usar a investigação histórica como uma forma de interferir e dar algumas respostas às coisas atuais. Um exemplo simples é, nós estudamos, portanto, eu acho que as pessoas devem conhecer os trabalhos de Schulman, não é? Do famoso PDK, Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, e nós, por exemplo, temos tido vários artigos em que discutimos como é que historicamente se constituiu precisamente o PDK, o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, que é um tema quente dos tempos de hoje. Como é que nós fizemos isso? É porque precisamente usamos a matemática moderna, os tempos iniciais da matemática moderna, e fomos ao espólio da produção de estagiários do Liceu Pedro Nunes e do Liceu de Coimbra, e usando esse espólio, nós conseguimos, e portanto os estagiários produziam monografias, e usando essas monografias nós conseguimos ver como é que o conhecimento pedagógico do conteúdo foi sendo gerado. Aliás, todo o conhecimento, digamos, que tinha que ver com a matemática moderna e o conhecimento pedagógico já associado à matemática moderna, nós podemos ver como é que ele foi construído num prazo de 10 anos. Portanto, que é uma coisa que é uma investigação. Não é possível, numa investigação contemporânea, fazer isso. Isso só pode ser feito como é que isto é construído, digamos, as investigações atuais veem onde é que ele está e detectam-no e veem a sua relação com as práticas, etc. Mas nós fomos ver como é que ele foi construído. E conseguimos argumentar diversas coisas, porque os conteúdos de matemática moderna eram novos, os professores não tinham nem sequer os conhecimentos científicos, nem sequer os conhecimentos pedagógicos, tiveram que os inventar de raiz, e como é que isso foi feito. E, portanto, nós discutimos isso em vários textos e discutimos isso também na telescola, etc. E, portanto, isto é uma forma de interligar e, portanto, nós tiramos daqui consequências para a investigação atual. Em termos como é que se diz, da intervenção, já não na investigação, mas nas práticas pedagógicas, nós temos alguma intervenção e queremos aprofundar mais essa intervenção junto precisamente de professores e recorrendo a materiais do passado, nós tentar como é que nós podemos refletir sobre as práticas do presente. Está certo? Isto é assim uma coisa muito geral, mas nós temos tentado fazer isso e normalmente o que é? Olha, vamos tentar pensar como é que acontece aqui o algoritmo da adição. Olha o algoritmo da adição tão esquisito que aparece num texto do século XVIII. E é verdade, eles tinham razão, funciona, não funciona. O que é que a gente pode pensar para os dias de hoje? Quer dizer, com esta vai e vem deste texto ou outras coisas, né? Este vai e vem entre o passado e o presente, nós no fundo estamos a discutir formação atual de professores. Portanto, é nesse sentido que nós, digamos, estamos a intervir. Quando a questão aqui colocada pelo Frederico, nós costumamos argumentar muito que a matemática que nós estudamos, a história da matemática que nós estudamos é a história da matemática escolar. E nós mantemos uma diferença grande em relação ao que é a matemática escolar e ao que é a matemática ciência. Porquê? Porque quando eu não disse, mas a nossa matriz de trabalho é a história cultural. A história cultural e tentamos que sejam estudos interpretativos tanto quanto possível. Isto é,
Nós queremos saber, digamos, os significados que os próprios participantes, digamos, tinham na altura, não é? Portanto, tentamos fazer isso usando, bom, quer dizer, os métodos históricos, usa-se toneladas de vestígios que é possível reconstruir essa, digamos, essa visão do passado. Quer dizer, não estamos como os estudos antropológicos com uma tribo perdida nos confins, mas tentamos fazer o possível nessa interpretação. E quando nós olhamos para a matemática que está nos livros de texto do passado, nós não vemos a matemática ciência, nós vemos a matemática escolar. Isto é, o antepassado, os antepassados, ou as influências, a gênese, no fundo, da matemática, dos currículos de matemática, hoje, tirando algumas exceções, a grande maioria dos currículos, a sua gênese está precisamente também na matemática escolar e nos livros de texto do passado, e, portanto, nós fazemos muito essa distinção. Nós argumentamos muito em relação àquilo que nós chamamos a autonomia das disciplinas escolares. Portanto, a autonomia digamos, as disciplinas escolares conseguiram, segundo nós entendemos, um grau de autonomia e, em particular, a investigação deve respeitar essa autonomia em relação, primeiro, por um lado, precisamente à matemática-ciência, portanto, e, em segundo lugar, em relação às grandes condicionantes sociais, e, portanto, é uma espécie de autonomia em relação a uma sociologia da educação. Isto é, a sociologia, e aqui a nossa visão é verdade, portanto, aquilo que a sociologia da educação, as grandes determinantes sociais que dizem as desigualdades e, digamos, que nós vemos e digamos, as grandes influências culturais que existem sobre a escola, mas também é verdade que a escola, aquilo que se passa ao nível da escola e ao nível das disciplinas escolares em particular, é algo que é diferente e que ganha uma diferença razoável em relação a tudo isso, e tem uma própria lógica interna, vamos usar assim este termo não muito científico. E nós gostamos de pensar isso assim, e, digamos, é o nosso ponto de que nos agarramos. Eu não sei, Mária, se queres acrescentar alguma coisa, ou não sei, o Frederico queria dizer qualquer coisa. Não, enfim, vou deixar evidentemente a Mária intervir, se assim quiser, mas ia só assinalar que, entretanto, há aqui mais um inscrito, e, portanto, enfim, Mária. Eu penso que o José Manuel já disse tudo. Talvez que nós ainda não conseguimos ter talvez muito peso relativamente ao fazer do currículo atualmente, mas esperamos vir a ter. Okay. Obrigado. Obrigado, eu. Julgo que a mão no ar do António Domingos quer dizer que quer intervir. Eu próprio tenho mais uma perguntinha, breve também, mas vou deixar o António Domingos intervir primeiro. Sim, obrigado. Eu vinha só completar aqui, eu fiquei na dúvida se o Zé Manuel e a Mária iam ou não falar nisso, porque são coisas mais recentes, e vinha aqui um bocadinho em termos de talvez dar uma chega na questão que a Helena tinha levantado, que é a importância, ou como é que isto pode ser vertido, ou como é que isto é vertido para a atualidade e para aquilo que nós vamos fazendo. E de facto era essa nota só que eu queria acrescentar. Toda esta investigação e todo este trabalho está muito presente, quer na formação de professores, é o meu caso e é o caso de outros colegas que também trabalham ou diretamente ou indiretamente no grupo. Daí aquela ideia que o Zé Manuel deixou, que é nós temos aqui várias dimensões de várias áreas de investigação, desde as tecnologias às aprendizagens, à história, e portanto tudo isto é discutido em grupo e em conjunto. E portanto isto traz aqui uma outra mais-valia a acrescentar a cada uma destas áreas específicas. E, portanto, uma das dimensões por onde isto chega é na formação de professores. Todo este conhecimento que nós vamos cimentando aqui, nós somos formadores de professores, estou eu, está a Ana, etc. Há mais pessoas no grupo. E uma outra dimensão, que é a dimensão curricular, deixava só aqui uma nota, e é uma nota muito entre parênteses, é que 2 dos elementos do grupo
estão na atual revisão das aprendizagens essenciais e, portanto, também aí han de ter alguma influência na forma como participam nessas equipas onde trabalham. Portanto, era só para deixar estas notas, que eram coisas aqui mais recentes, e para completar a ideia que, de facto, nós estamos, efetivamente, podemos ter e temos impacto nestas dimensões, quer no desenvolvimento curricular, quer na formação de professores. Era só isso, para não perder muito tempo. Obrigado. Desculpa, eu disse que não tínhamos, mas isso, o António é um insight de knowledge que eu não tenho. Muito obrigada. Pois, por isso é que eu pus a mão no ar. Certo. Ok. Vamos avançando aqui a caminho da hora de fecho da sessão, mas ainda temos aqui mais uns minutos. Há aqui, entretanto, mais uma inscrição da parte da Ana Ferreira. Eu queria fazer uma pergunta que, enfim, admito que é mais do que pessoal, até um pouco egoísta, e sai um pouco do âmbito, enfim, estrito da investigação que foi apresentada, mas tem a ver com o meu próprio percurso académico, no caso, escolar, e com, enfim, se poderiam acrescentar alguma coisa no âmbito das investigações que fazem a este respeito, acerca da desvalorização progressiva da matemática, justamente no âmbito dos currículos das humanidades ao nível do ensino superior. Ou seja, enfim, estou convencido que não terá sido sempre assim. Pessoas que, da minha geração, que tiraram o liceu, enfim, não se chamava liceu, o ensino superior, durante a década de, a ver se não me engano, durante a década de 90 já, enfim, começando um pouco antes, e que enverdaram pelas humanidades, acabaram por ter formações relativamente fracas nesta área. Enfim, imagino que possam acrescentar alguma coisa relativamente a esta opção, que não tinha de ser necessariamente assim, e se estou a par dos currículos mais recentes, terá sido, entretanto, também um pouco alterada. A Ana tinha aqui, a Ana Ferreira, que julgo que ainda está presente, e a quem agradeço também a intervenção, aquilo que eu presumo que seja uma breve questão para brilhantar o debate nesta fase final. Não, obrigada Frederico. Não, era só se nos poderiam dar mais algo, portanto, falaram-nos em vários casos, portanto, nos casos concretos que nos relataram, na experiência de Sebastião e Silva, do curso também, no curso geral dos liceus, e expuseram um conjunto de problemas de várias ordem, entre os quais se encontrava o não cumprimento dos programas escolares. Eu gostava de saber, eu não tive a oportunidade, infelizmente não tive a oportunidade de ler as publicações que nos enviaram, e que agradeço e que poderei fazer oportunamente, mas gostava de saber se nos podiam de alguma forma expor, ou se têm condições para o fazer, nos falar um pouco de condições sociais e organizacionais que pudessem contribuir para a interpretação dos vossos resultados. Porquê é que estes programas não eram cumpridos? O que é que se passou? Quais é que eram essas condições sociais, ou nas próprias organizações, ou na cultura do próprio campo, da pedagogia da matemática, que pudesse explicar os resultados que expuseram, e muito obrigada pelo vosso contributo. Muito obrigado, Ana, por pergunta tão interessante e apresentada de forma tão sucinta, o que permite, no fundo, que os próximos 4, 5 minutos fiquem uma vez mais à disposição dos intervenientes de hoje. Enfim, devolvia-vos a palavra, sabendo que caminhamos então para uma hora, com um bocadinho de tolerância, mas passava então a palavra novamente ao José Matos. Olha, nós neste texto, discutimos também isso. O projeto luso-sueco abordou isso um bocadinho, e certamente que a situação que existia, digamos, no ensino contribuiu para, quer dizer, eu vivi esses tempos e eram tempos de pandemónio e, portanto, outra vez um termo não muito científico, mas era um pouco isso. Há razões para isso, razões gerais, de política educativa gerais para isso. Por exemplo, logo à cabeça, digamos, nós estamos numa altura em que as aulas em muitas escolas começavam em novembro. Então, em matemática, os professores eram colocados, professores normalmente quase 80%, não sei os números na cabeça, mas 70%, 80% professores provisórios, portanto, sem formação pedagógica, e eram colocados todos os anos. Normalmente as coisas começavam a acalmar lá para outubro,
na melhor das hipóteses, não é, novembro, mas há casos em de professores serem colocados em maio. Não é? Professores de matemática serem colocados em maio. Portanto, é uma situação muito complexa nessa altura. As razões, nós discutimos isso no texto, as razões têm que ser encontradas nos anos 50, quando começa a haver um crescimento muito grande da demanda do ensino secundário e que não é acompanhada por uma formação de professores ao mesmo tempo. Há razões políticas para isso, portanto, estamos a falar do tempo do Pires de Lima, com uma enorme preocupação de controle sobre a profissão de professor, digamos, ele tomou várias medidas e que vêm na sequência do final dos anos 40, portanto, com todas digamos, as convulsões que tiveram ao final dos anos 40 e que o regime a tentar adaptar-se ao pós-guerra, e uma das coisas na educação, que a consequência foi o apertar digamos, do controle, visto através dos livros únicos, portanto passa a haver livros únicos e diminui o número de professores que são formados, digamos que são certificados todos os anos e são concentrados todos em Coimbra. Portanto, fecha, no fundo, a formação de professores em Lisboa, que era a única que existia, e num contexto em que rapidamente as pessoas vão procurar cada vez mais, digamos, aumentar a formação, digamos, vão se inscrever nos liceus muito mais. E o regime não dá resposta. E, portanto, ou por outra, o regime, a resposta que dá é contrata-se professores provisórios. E, portanto, mesmo nos liceus mais digamos, que nós podíamos imaginar que eram liceus, digamos, no centro da capital, portanto, havia professores provisórios de matemática. Portanto, isso dá um sentido dessa noção. E, portanto, esta é a visão global que aparece. Além disso, os livros de texto apareciam tarde e a más horas, portanto, realmente não havia, quer dizer, as condições para o ensino. Eu estou a falar do curso geral dos liceus, e, portanto, eram situações, francamente, em termos educativos, francamente más. Isso é complicado, digamos, tornado mais difícil ainda, por causa do próprio programa, digamos, da própria matemática moderna, argumentamos nós. Como é que nós sabemos? Bom, nós sabemos isso pelas circulares do Ministério, por exemplo. Não é? Nós fomos estudar as circulares do Ministério, principalmente no caso do ciclo preparatório do ensino secundário, que são circulares absolutamente de quem estava em catástrofe acerca do que estava a acontecer logo no primeiro ano, logo ao fim de 3 meses, e que, no entanto, o Sebastião e Silva, que era o responsável pelos programas do ciclo preparatório, não foi da opinião que o programa devesse ser alterado no que quer que seja, e o Ministério da Educação mais ou menos seguiu essa diretriz. E, portanto, praticamente o programa manteve-se inalterado e, quer dizer, ainda há circulares muito agressivas em relação aos professores que nós encontramos e portanto é isso que nós vemos. E depois temos aquela evidência indireta que eu vos disse, que é o cumprimento dos programas. Há um outro estudo da inspeção. Nós achamos que há um outro estudo da inspeção que diz respeito às aprendizagens dos alunos, mas em termos de pandemia nós não conseguimos lá chegar e, portanto, estamos à espera de ver quando é que abre as coisas para podermos ir procurar se realmente existe outro estudo. Portanto, isto tem sido um bocado, por exemplo, este trabalho da avaliação é a renda de bilros, não é? É fazer renda de bilros, é andar à procura de evidências que se encontram dispersas em várias coisas e que nos permitem, no fundo, dizer isso. Nós não temos ainda um outro tipo de dados que nos permitiam melhorar isto que nós estamos a dizer, que são os cadernos dos alunos. Portanto, nós ainda não temos esse acesso, não tivemos acesso a cadernos dos alunos e, portanto, porque isso permite também aprofundar precisamente o que é que se passava nas práticas. Está certo? Sr. David, que não te estamos a ouvir. Obrigada. E obrigada pela resposta.
Entretanto, estava eu aqui a falar, enfim, estamos em cima da hora já de fecho, 1:02. Talvez gostasse de aproveitar os 30 segundos que julgo poder ainda roubar ao vosso almoço para voltar a agradecer, enfim, como a Helena Serra já o fez, uma vez mais, a presença dos intervenientes, dos participantes, de todos os presentes. Enfim, gostaria de assinar também, nesta ocasião, como já fiz no início, o final deste primeiro grande ciclo, digamos assim, de sessões do Seminário Permanente do SIX Nova, que entrará agora de férias. Despedia-me também, enfim, nesta modalidade, via Zoom, no que este seminário diz respeito, mas gostava de convidar-vos a estar presentes na próxima quarta-feira, a todos os que estão aqui, desde já a ouvir, outros que possam, entretanto, ver este vídeo no nosso canal, no canal do SIX Nova do YouTube, o início de uma nova rubrica, se é que posso chamar assim, de um novo ciclo, enfim, título experimental ainda no SIX Nova, um ciclo de conversas, debates, chamado Ciências Sociais à Conversa, que, enfim, cuja primeira sessão decorrerá na próxima quarta-feira, pelas 5:30, igualmente via Zoom, com diversos convidados, enfim, do SIX Nova e também de outras instituições, e o título será Repensar a reativação do setor da diversão noturna em tempos de pandemia, dia 14 de julho, quarta-feira, pelas 5:30. Enfim, encontrarão as coordenadas nas redes sociais e no site do SIX Nova. Não queria deixar de aproveitar esta oportunidade também para fazer aqui esta pequena propaganda e convidar-vos a estar presentes. Uma vez mais, muito obrigado a todos, votos de um bom fim de semana e muito obrigado pela vossa participação e por uma sessão tão participada e interessante. Até breve. Obrigada. Ok, obrigado e boa tarde. Obrigado, Obrigado, António. Obrigado.